Olá galera, tudo bem? Pessoal, eu estou com um computador aqui e ele chegou para mim antes de ontem e eu preciso fazer a formatação e instalação do sistema operacional. O computador é esse aqui, galera, tá? Inclusive está ligado aqui já faz alguns minutos. Ele está aberto que eu vou fazer uma limpeza, tá? E eu sempre falo, antes de fazer a formatação de qualquer computador, tá? Eu não digo tanto notebook, pessoal, que já é mais complexo, mas em relação a PCs, é importante nós aí verificarmos a situação do mesmo, como limpeza, como a situação, por exemplo, dos slots, se tem poeira acumulada, em relação ao processador, principalmente o processador, porque muitas vezes alguns desligamentos involuntários são decorrentes de superaquecimento, que é o caso desse computador que eu vou mostrar para vocês que está ocorrendo aqui. Na primeira vez que eu trouxe o computador, ele veio para mim sem um sistema, tá? O sistema foi corrompido, tá? E também eu detectei que esse corrompimento do sistema operacional foi em relação ao seu desligamento involuntário, ou seja, o computador de um certo tempo de uso ligado, ele começa a desligar, tá? E isso é provocado pelo quê? Pelo superaquecimento do processador, tá? Bom, inclusive ele está até aberto aqui que eu vou fazer uma limpeza nele, tá? E aplicar a pasta térmica no processador, ok? E aqui foi instalado o Windows 7, pessoal, e só que eu vou fazer novamente a instalação, tá? Porque na hora que estava fazendo a formatação, ele acabou desligando e de certa forma concluiu, tá? Mas aí eu vou desfazer de novo e para ficar uma formataçãozinha limpinha e bem melhor, tá? Aqui nós vamos reiniciar o sistema, tá, pessoal? Vou iniciar e vamos reiniciar o sistema. Aqui nesse computador, tá? Eu vou pressionar a tecla Del. Alguns modelos mais novos utilizamos a tecla F12, nós temos a tecla espaço, a tecla Tab, enfim, tá? Nesse caso aqui, tecla F4 é a tecla Del, tá? A maioria deles são a tecla Del. Aqui nós estamos no setup, né? Onde nós fazemos o que? As configurações como boot, sequência de boot, como, enfim, diversos procedimentos aí. Aqui nós vamos rolar, galera, tá? Até a opção PC Health Status, tá? Ok? Nós vamos pressionar a tecla Enter, certo? E aqui nós já vamos ter uma ideia do que está ocorrendo com esse computador, ok? Aqui, pessoal, tá Smart Fan Função, beleza? São funções que para você não tem aí muita finalidade, tá? Shutdown, temperatura também não tem função nenhuma para você. O importante para nós aqui agora nesse momento, pessoal, o que seria? Seria o que? A temperatura do nosso processador, tá? Eu vou deixar logo acima aí do vídeo para você entender o que seria o processador, tá? Algumas pessoas leigas muitas vezes não conhecem o processador de perto, enfim. Mas dificilmente na era de hoje as pessoas já têm algum conhecimento sim, tá? Aqui, pessoal, nós temos aqui a rotação, tá? Que é da CPU fan, ou seja, aquele cooler com ventiladorzinho, tá? Que fica em cima do processador. A função dele nada mais é do que fazer o que? Dissipar todo aquele calor que é gerado durante aí o funcionamento do computador, ok? Aqui nós temos a voltagem, pessoal, tá? Que é o do núcleo, ok? Ele precisa de uma energia para poder proporcionar, tá? E aqui são o que? São alimentação de energia. Mas o problema que está ocorrendo aqui, galera, com esse computador é o que? É o superaquecimento. Vocês podem observar aqui, nós estamos entre 95 e 96 graus e isso não pode ocorrer, ok? Um computador, pessoal, em funcionamento normal, tá? Isso, digamos, em questão de horas, tá? Em uso, ele aproximadamente ele deve atingir o que? No máximo, pessoal, 50 graus, tá? Isso no máximo, ok? Em muitos casos, dependendo do processador, ele chega a atingir até 70 graus, tá? Ele funciona normalmente, ok? Isso vai depender também do que você está utilizando, enfim, vai depender de certos fatores, ok? E nesse caso aqui, esse computador já atingiu 96 graus, e por isso que ele está desligando involuntariamente, ok? Bom, pessoal, então você entendeu, tá? Aqui nós já chegamos a 97 graus, tá? 98. O que acontece? Nessa situação aqui, pessoal, o seu computador ele vai desligar, tá? E você pode observar que nós estamos simplesmente no setup, nós não estamos utilizando nenhum tipo de programa, ok? E imagine você dentro do sistema operacional, utilizando jogos,
utilizando programas de edição, como eu faço muita edição de vídeo, e tem alguns programas que eles são pesados. Ele exige bastante, tanto da memória RAM quanto do seu processador. E nessa situação aqui, ele vai desligar mesmo, tá? E também ocorre isso quando você está fazendo a formatação. Você está com o seu DVD ou CD dentro da bandeja lá, e o seu gravador está trabalhando, ok? Então o processador está fazendo o quê? Está processando todos esses dados. Então o que acontece? Ele vai chegar a uma certa temperatura que ele vai desligar mesmo. Os processadores de hoje, tá? Ele tem esse mecanismo de proteção. Quando ele atinge uma certa temperatura, ele desliga assim automaticamente, tá? Isso é para preservar o quê? Preservar a integridade do mesmo. Então por isso que os computadores desligam, tá? Nesse caso aqui, pessoal, eu já posso de cara garantir para vocês que o problema está aqui nesse, tá? Nesse processador. Ou seja, o que pode estar ocorrendo aqui? Pessoal, eu nem sei, eu nem cheguei a tocar, tá? Simplesmente eu abri o computador que eu ia iniciar a formatação, tá? Mas eu nem sei te dizer se realmente isso que eu vou te falar está acontecendo. Mas em muitos casos que pode ocorrer o seguinte: o cooler ele pode estar ele pode estar mal encaixado. Esse processador aqui, ele é um socket 775, tá? E esse tipo de processador, eles são enjoados mesmo. Se o cooler tiver com qualquer folga que seja, alguns deles não chega nem ligar o computador, tá? E aliás, ele não chega nem a aparecer imagem, porque ele detectou que não tem refrigeração, e ele acaba aí, de certa forma, não desativado, nem tendo a opção de ligar. Mas o computador você vai ligar normalmente, vai ligar, vai funcionar tudo, tá? Mas enfim, não vai aparecer imagem, ok? Então nesse caso aqui, pessoal, realmente o que pode estar ocorrendo, o que seria? Seria o cooler, tá? Que está sobre o dissipador, em cima do processador solto, tá? E outra coisa também, a falta de pasta térmica, ocorre isso, tá? Muitas vezes, o superaquecimento do seu processador. Então nós vamos fazer o que? Nós vamos retirar esse computador aqui agora, ok? Eu vou sair do setup, tá? E vou desligar o computador pelo sistema operacional. E nós vamos abrir esse computador e verificar a situação, se realmente pode ser uma dessas que eu acabei de mencionar agora, tá? Caso isso ocorrer, eu vou explicar para vocês passo a passo como deve ser feito esse procedimento. Lembrando, caso o seu computador apresentar desligamentos involuntários, ou seja, sem a sua interrupção, tá? Sem o seu consentimento, desligue o mesmo, porque isso pode corromper o seu, ou danificar o seu HD mesmo, tá, pessoal? Porque o computador ele vai desligar, e dentro do HD nós temos aí um disco que, se ele desligar bruscamente, a cabeça leitora pode tocar no disco e danificar aí o seu disco, e fazendo com que o seu HD ele pode sofrer danos físicos, tá? E também na parte dos seus arquivos, que é importante. Aí, vocês verificaram que o computador, tá? Ele acabou desligando sozinho, tá? Pra você ver. Então, isso ocorre por quê? Porque o processador ele atingiu uma temperatura de praticamente 100 graus, tá? E aí acabou desligando, tá vendo? Eu ia desligar o computador pelo sistema, mas enfim, desligou sozinho. Então, essa situação, pessoal, que acaba muitas vezes danificando aí o seu HD, corrompendo o seu sistema, e muitas vezes te dando a mínima possibilidade de você recuperar os seus arquivos, ok? Eu vou retirar esse computador aqui agora, vou montar em cima da bancada aqui, e nós vamos visualizar, tá, a situação do cooler, ok? E também qual a situação dessa pasta térmica sobre o processador, ok? Eu já volto. Bom, pessoal, é o seguinte, eu retirei o computador do local lá e coloquei num lugar mais acessível, ok? Bom, aqui é o seguinte, aqui você pode perceber que nós temos aqui alguma sujeira, que é importante também nós fazermos a limpeza, tá? Só a formatação, ela vai fazer o que? Ela vai apagar os dados que contém armazenado no seu HD, e nada mais além disso, ok? Então se o hardware não tiver em boas condições, como limpeza, tá? Em boas condições de conservação aí, de modo geral, tudo que você fizer em seu computador, formatando, instalando no programa, isso não vai funcionar, isso é tudo balela, tá, pessoal? Então isso não existe, o hardware tem que estar importante, tá? É como um carro, tá? Se você tem um carro motor 2.0 e um carro 1.8, ok? Se o motor 2.0 não tiver em boas conservações, e já o 1.8 tiver, com certeza, tá? A qualidade vai estar naquele que está mais conservado. Então, um computador é o seguinte, você pode ter um computador mais potente que for. Se ele não tiver em dia, tá? Como fonte de alimentação em boas condições, tá? A tua placa-mãe, os seus módulos de memória, HD, placa de vídeo, enfim, pessoal, a limpeza, ok? É importantíssima, tá? Para começo de conversa. Bom, eu vou deitar aqui o computador. Como eu falei para vocês, tá? Eu não sei a situação desse computador. Inclusive o cliente me falou que ele desligava sozinho, ok?
e após ele ligar, após algumas vezes involuntariamente o computador ter desligado, aparecia aquela tela preta, tá? Como o sistema não foi encontrado e houve a necessidade de formatar. Só que antes de eu falar para o cliente que está ocorrendo, eu procuro fazer sempre o quê? Fazer um check-up para verificar a situação do mesmo. Aqui, pessoal, tá? Já de antemão, tá? Eu toquei desse cooler, olha a situação que ele está aqui, ó. Ó, tá vendo? Você vai notar que esse pino aqui, ó, ele vai subir e descer, certo? Por quê? Ó lá. Ó, tá solto. O que está ocorrendo, pessoal? Entre o processador, tá? E o dissipador, ok? Nós temos o que? A necessidade de aplicar a pasta térmica. Nesse caso aqui, essa pasta térmica serve para quê? Qual a finalidade dela? Fechar todas as lacunas de ar, tá? Evitando que a passagem do ar quente ela fique sobre o processador e o dissipador. O dissipador é aquela chapa de alumínio, nós temos de cobre, enfim, que fica sobre a superfície do mesmo, tá? E deve estar em pleno contato com a parte superior do processador, tá? A parte de baixo do dissipador com a parte superior do processador. Caso não houvesse contato, que é nesse caso aqui, ó, tá? O que vai acontecer? O computador ele vai sofrer aquele superaquecimento, o seu processador, e isso vindo a desligar. Como eu falei, esses computadores mais novos, tá? Eles têm essa proteção, tá? Que é para garantir que o seu processador não venha sofrer nenhum dano. Bom, já que nós estamos aqui, ok? Outra coisa importante também, tá? Quando você fizer a manutenção, não esqueça de ligar esse conector 12 volts, que é o que faz a alimentação do seu processador. Porque se isso não for ligado, ele vai ligar e não vai aparecer a imagem também, tá? Eu vou retirar aqui, ó, ok? E é importante você fazer isso, pessoal, com o computador desconectado, tá? Tomada, enfim, ok? Eu tenho aqui uma chave de fenda, ok? Nós vamos fazer aqui, nós vamos retirar, tá? Não basta você só simplesmente vir aqui e fechar. Vamos verificar a situação da pasta térmica. Nós vamos retirar, dando um leve toque para o sentido anti-horário ou esquerda, como você queira, tá? E aqui, para retirar esse pino, pessoal, nós vamos dar uma puxadinha de leve, tá? Você faça a abertura de lado, tá? Sentido anti-horário, tá? E puxa o pino com toda a leveza, tá? E vamos retirar o cooler com todo cuidado, tá vendo? Bom, aí, todo cuidado, tá? Lembrando, pessoal, é bom vocês terem bastante cuidado para não quebrar esses pinos aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó. Principalmente quando eles já estiverem ressecados. Pessoal, já vou mostrar para vocês aqui a situação, tá, desta pasta térmica. Vocês podem verificar aí, ó, que ela chegou a rachar. Por quê? Olha lá, ela está seca, tá vendo? Olha lá. Seca, 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 tá vendo? Ó, aqui, ó. Ok? Então, ela realmente, aquilo que ocorreu, que está ocorrendo, nada mais é, pessoal, do que o mau contato entre o processador, tá? Que é esse cara que deixa eu mostrar para vocês, ok? Vocês podem verificar, galera, também que a parte superior do processador dá a impressão que ela está queimada, ou seja, devido ao calor, tá? A alta temperatura, ele acabou sofrendo essa pequena variaçãozinha de cor aí, tá? Para retirar com todo cuidado, tá? Lembrando que essa pinagem, pessoal, processador é esse daqui, tá, pessoal? Tá? Se você retirar esse processador, tá, do seu computador e montar o cooler no local, tudo que você tem no seu computador vai ligar. O cooler vai girar, tá? Enfim, o seu HD ele vai funcionar, o seu drive CD-ROM vai funcionar. Enfim, só que a única coisa que não vai aparecer para você é a imagem, tá? Então você não vai ter acesso aos dados que são armazenados no seu HD. Por quê? Porque o responsável pelo processamento de dados é esse cara aqui, tá? A sua CPU, que é a Unidade Central de Processamento, tá? Ou Central Processing Unit, tá? Em inglês. Aqui, galera, é o seguinte, nós temos aqui, tá? O socket, que é o socket 775, tá? Eu tenho aqui também, pessoal, a pasta térmica, ok? É um produto muito barato, certo? E para você, usuário comum, é importante você ter em casa também. Não precisa você ser técnico, tá? Precisa trabalhar na área, é importante, tá? A manutenção do computador, pessoal, não necessariamente deve ser feita por pessoas, como se diz, especializadas, gabaritadas, enfim. Basta você ter o quê? Ter noção do que está fazendo, cuidado, tá? E assistir as videoaulas da Speedwork Informática aí e seguir passo a passo aquilo que é mostrado para vocês.
Outra coisa também, pessoal, eu tenho aqui comigo, tá, o álcool isopropílico, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui qual que seria o álcool isopropílico. Pessoal, o álcool isopropílico, tá? Esta embalagem que contém aqui, no meu caso aqui, 250 gramas, deixa eu ver se é esse aqui mesmo, tá? Aqui, 250 ml na verdade, né, pessoal? 250 ml de álcool isopropílico, tá? Álcool isopropílico, pessoal, não é álcool comum, ok? Ah, mas eu não tenho esse álcool, vou usar o comum. Não, estou falando de álcool isopropílico, tá? Então, caso você venha utilizar outro álcool comum e vier danificar alguns componentes do seu computador, tá? Não fale que você escutou a Speedwork aqui falando errado, ensinando de forma errada. Então, é um produto barato, tanto o álcool quanto a pasta térmica, tá? São materiais que você pode ter guardado na sua gaveta, lugar alto, onde crianças não possam mexer, certo? Outra coisa, pessoal, importante, aqui vocês podem, tá? Fazer o que? Aplicar um pouco do álcool isopropílico, tá? Em toda, tá? Em todo o soquete, tá? Bacana se você tiver aquele borrifadorzinho, tá? Eu até tenho, mas está em outro local aí, certo? Vamos passar o álcool, tá? Ele é um material que ele evapora rapidamente. Aqui nós vamos fazer o que? Nós vamos utilizar, tá? Um pedaço de papel higiênico, enfim, um pedaço de pano velho. Para quê? Para nós fazermos o que? Fazemos a limpeza, tá? Desse resto de pasta térmica, tá? Que fica sobre o processador aqui, certo? Retirando todo esse excesso. Importante também, pessoal, verificarmos a situação do dissipador, tá? O dissipador é essa parte metálica aqui que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Nós temos aí material como alumínio, como cobre, tá? O alumínio ele ainda é muito utilizado, tá? Mas eu percebi que o cobre ele tem uma dissipação melhor do que o alumínio, ok? Aqui, então vamos retirar todo esse excesso. Também nós vamos retirar, tá? Esse excesso aqui, ó, de cima do processador, tá? Aqui. Limpando. Tá? Retirar toda a pasta seca. Vocês podem verificar que ela vai sair até com um pouco de dificuldade, tá? Olha lá, dessa forma aqui. Logo acima, vocês estão observando aí, nós temos aí uma nomenclatura, tá, pessoal? Que seria o que? Seria as informações do processador. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui. Aqui, bom, vocês não conseguem visualizar aí, mas é o seguinte, nós temos aqui, ele é um pente dual core, tá? Um processador muito bom. Ele é um 2.4 GHz, ok? Aí, ó. Certo? Aqui também, galera, nós vamos fazer o que? Nós vamos passar um pouco, tá? Do álcool isopropílico. Para quê? Qual que é a função desse álcool, galera? O álcool nada mais é que ele vai fazer o que? Ele vai retirar toda a oxidação, tá? Ó, você pode ter jogado ainda, não tem problema nenhum, tá, galera? Pode deixar, não precisa nem passar nenhum tipo de pano, tá? Bom, e feito isso, nós passamos aqui o álcool, tá? No soquete, passamos na CPU. Eu já tenho a minha pasta térmica, tá? Tenho aqui o meu álcool que estou utilizando, certo? Agora eu vou verificar o que? A situação, tá? Se é necessário fazer a limpeza com o pincel, tá? Aqui no caso ele está aparentemente limpo, tá, pessoal? Ok? Então tá aí, ó. Então, bom, feito isso, certo? Aqui nós vamos fazer o que? Nós vamos encaixar o processador, tá, no soquete. É importante também verificarmos, tá, a posição correta. Você pode observar aqui que logo acima aqui, ó, nós temos aqui uma cavidade, tá? E do outro lado nós temos uma outra cavidade também. Essa cavidade deve coincidir, tá, com a cavidade que contém aqui no soquete, tá? No caso aqui é esse lado aqui, ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Encaixou, ó, certo? Não tente colocar errado, pessoal, que vocês podem entortar a pinagem e aí vocês têm um problema sério, ok? Dessa forma aqui, verificar se está encaixadinho. Tá feito isso, nós vamos fazer aqui, nós vamos fechar, tá? Nós vamos baixar essa trava aqui. E aqui do lado nós temos esse cabinho aqui que parece um cabo guarda-chuva. Nós vamos fazer aqui, nós vamos pressionar para baixo e fazer ele encaixar aqui de baixo aqui, ó, dessa forma aqui, ó. Certo? Agora, pessoal, nós vamos fazer o que? Aplicar, tá, a pasta térmica. A aplicação da pasta térmica, ela não precisa, tá, pessoal, você encher, tá? Basta você colocar uma quantidade aqui, ó. Aí, viu? Porque tá acabando, ela faz esse barulhinho mesmo. E aqui com o próprio dedo, galera, tá? Vocês podem aplicar, tá? Não é nada tóxico, não vai arrancar o seu dedo fora. Enfim, depois é só você limpar o dedo, tá? Para não sair melando tudo aí.
Basta você agora fazer o que? Você espalhar em toda a superfície do processador, ok? Lembra que eu comentei no início do vídeo, mencionei na verdade, em relação às lacunas, tá? O que são lacunas? São brechas, pessoal, que elas vão ficarem. Elas acontecem muito quando duas superfícies, elas são o que? Elas são juntadas, são juntas, né? E no caso, elas fazem o que? Elas não juntam 100%. Por quê? Porque entre um metal e o outro, não há junção, como borracha, por exemplo. A borracha, por exemplo, se você juntar uma borracha na outra, elas vão fechar, né? Você vai apertar, não vai ter passagem de ar, tá? Aqui no caso, como é dois metais, é a superfície do processador e a parte de baixo do cooler. Então vai acontecer isso. Então por isso que a pasta térmica ela entra agora na jogada. Por quê? Porque ela vai juntar, tá? Ela vai evitar que essa passagem de ar ela seja efetuada. E isso, tá? Provocando o que? Provocando o superaquecimento do processador. Beleza? Agora nós vamos fazer o que? Nós vamos colocar o cooler no lugar, tá? O processo de você colocar o cooler no lugar, tá? É simples, ok? Bom, vou pedir para a pessoa me ajudar aqui, para facilitar. Aqui nós vamos fazer o que? Nós vamos puxar, tá? Você vai verificar, tá? Que o pino não deve estar assim, tá, pessoal? Deve estar dessa forma aqui, tá? Aqui, ó. Por quê? Para facilitar a gente encaixar, certo? Bom, tá limpo. Aqui nós temos, tá? Os 4 furos, tá, pessoal? Que são aqueles 4 furos, que é onde vai encaixar ali, tá, o cooler, tá? Um aqui, nós temos outro logo acima, outro ali e esse outro aqui, ok? Bom, aqui nós vamos fazer o que? Nós vamos encaixar, tá? Todo cuidado. Deixa eu deitar aqui, ok? Deve ser feito com calma, tá, pessoal? Vou encaixar aqui, colocou primeiro, tá? Não abaixa o pino primeiro, tá, pessoal? Vocês coloquem aqui, ó, tá? E aqui do lado, nós vamos pressionar com todo cuidado, tá? Aí, ó. Até encaixar devagarzinho lá, tá? Aqui também, olha lá. Não é a pinagem, tá, pessoal? É logo do lado aqui você pressiona, tá? Com todo cuidado, tá? E aí nós vamos, tá, encaixar o mesmo aí, tá? Vamos verificar aqui se está certinho. Aqui. Bom, pessoal, após ter, né, encaixado lá, pessoal, como eu falei, vocês apertam de lado aqui, ó, tá? Para encaixar a pinagem lá dentro, ok? Feito isso, você segura com o dedo no meio, tá? Tomar cuidado, porque alguns coolers apresentam ressecamento aqui na parte do meio, tá? E pode quebrar, tá? Então você pressiona aqui, tá? E para a direita, tá? Você gira, tá? Aqui, ó. Dessa forma aqui. Bom, pessoal, eu apertei os 3 aqui, tá? Inclusive, algumas chaves, né, pequenas de fenda, elas podem acabar danificando aqui, tá? Essa parte de cima aqui, então, ok? Caso isso ocorrer, tá? Que com o dedo muitas vezes você não consegue. Com um alicatinho desse aqui, você pressiona aqui, ó, tá? Você gira. Porque esses pinos, essas travas, elas devem ficar dessa forma aqui. Bom, então é o seguinte, então, eu apertei aqui, tá? Todos os pinos, pessoal, de trava, devem ficar nessa posição aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar pra vocês aí, tá? Olha lá. Deixa eu virar aqui. Tá dessa forma aqui, tá vendo? Certo? Ó, primeiro, ó, segundo, terceiro e o quarto, tá? Aqui nós vamos verificar qual a situação. Tá vendo? Ó, tá firme, tá? Certo? Então deve ficar dessa forma aqui. Bom, feito isso, nós vamos fazer o que? Nós vamos ligar, tá? Deixa eu passar um pouco de álcool, é importante. Esse álcool aqui, pessoal, ele pode ser usado, tá? Tranquilamente, sem nenhum problema. Deixa eu soltar aqui. E por quê? Porque é um álcool indicado para quem trabalha com equipamentos eletrônicos, tá? Mas lembrando, viu, pessoal, é álcool isopropílico, tá? Não é álcool comum não. Às vezes a pessoa pode ouvir falar álcool aqui e achar que álcool é tudo igual, tá? Então,
Álcool isopropílico é álcool isopropílico. Daqui a pouco o cara vai começar a jogar pinga aqui dentro, né? Já viu, né? Aqui também não deixa de ser álcool, tá? Vou retirar aqui essa abraçadeira, com todo cuidado para não cortar o fio. Outra coisa, não deixe nada, pessoal, dentro do computador, tá? Pode cair aí e acabar danificando aí o seu PCzinho aí, tá? Aqui nós vamos ligar aqui, dessa forma aqui. É importante que esses fios também eles fiquem de uma forma aí que não venha, tá, atrapalhar. Outra coisa importante que eu mencionei para vocês também, ligar aqui o conector 12 volts, tá? Que é nessa conexão aqui, tá, pessoal? Essa pinagem aqui. Alguns computadores, tá, eles não vêm com essa pinagem, mas o que vier deve ser ligado. Também tem a posição correta, tá? Passar por trás aqui. Okay. Bom, agora é o seguinte, agora vocês lembram, né? A temperatura que esse computador, que esse processador estava atingindo, tá? Eu vou montar ele no local e vou ligar para nós certificarmos, tá? Que é instantâneo, tá? Se realmente é tudo aquilo que foi passado para vocês aí, beleza? Então já volto com ele ligado ali. Bom, galera, eu instalei o computador aqui na parte de baixo, tá? Da mesma forma que eu tinha feito anteriormente, ok? E o que eu vou fazer agora? Agora eu vou reiniciar o sistema, certo? Olha lá. Para nós matarmos aí a charada do que ocorreu, tá? Pressionar a tecla dela, conforme mencionei no início do vídeo, tá? Nós vamos acessar aí o setup, tá? Agora nós vamos rolar até a PC Health Status, ok? E aqui logo de cara vocês vão perceber que, tá? O meu processador está trabalhando em uma temperatura de 38, 39 graus, tá? E o que está ocorrendo? Vocês percebem, eu vou deixar dividida a tela aí, pessoal, para vocês comparar a primeira vez, tá? E essa agora que foi feita a manutenção aí, tá? Que como a gente já tem uma experiência na área, e muitas vezes os computadores são levados aí para algumas assistências técnicas, que eu vou até deixar um recado aqui. Tudo bem, cada um trabalha de uma forma, né, que se acha ético e adequado. Eu peço a vocês que trabalham com informática, tá, com manutenção de computadores, evitem passar, pessoal, cola quente, tá, para prender aí, por exemplo, módulo de memória, prender os cabos flat em HD, drive CD-ROM, tá? Porque isso é bizarro, porque que acontece? O cliente, ele não vai levar o computador para você toda vez que precisar, ok? E isso até dificulta. Eu já aconteceu de eu quebrar uma memória uma vez, porque o camarada, ele encheu de tanta cola, que aconteceu? Eu cortei essa cola com estilete, só que teve um lugar que essa cola, ela estava pouco visível, acabou danificando a memória, tive que pagar para o cliente, tá? Por questão de uma pessoa irresponsável que faz isso. Então se você costuma fazer esse tipo de trabalho, então você está sendo o pior idiota, ok? Põe um lacre, põe um selo, alguma coisa, tá? Se a pessoa violar é outra coisa. Agora, põe a cola quente, amigo, aí já é uma coisa extremamente bizarra, tá? Bom, aqui, ó, tá? Ele vai chegar a 40, tá? Aqui só que acontece, é o mesmo tempo que ele está ligado agora, foi o mesmo... Bom, pessoal, eu estava gravando aqui, o cartão de memória acabou sobrecarregando. Bom, eu dizia o seguinte, tá? Olha lá, eu não desliguei o computador, tá? Ele permanece ligado. E porém minha temperatura ela está em torno de 40, 41 graus, tá? Aqui vocês podem perceber que até a rotação da minha CPU fan, ela aumentou um pouco, tá, pessoal? Tá? E porque foi lubrificado, enfim, tá? Aqui, tá vendo? Certo? Eu vou dividir a tela, pessoal, para vocês compararem aí o que foi feito após a manutenção aí desse cooler. Outra opção também interessante, pessoal, que é shutdown a temperatura, tá? Uma vez pressionado o Enter, tá? Aqui nós temos a opção de habilitar ela quando o processador ele atingir uma certa temperatura. Aqui no caso, se eu querer, tá? Que o meu computador, né, ele desliga, tá? Em 80 graus, ok? Ele vai desligar 80 graus. Eu tenho aqui a opção de 75 graus e 70 graus. Mas eu particularmente não recomendo que isso seja feito. Por quê? Porque é importante você deixar em automático, ok? Porque aí evita danos maiores, tá, pessoal? Ao seu computador, beleza? Então aqui você entendeu, certo? Então em muitos casos aí, o desligamento involuntário de um computador, uma das primeiras causas poderia ser isso aqui, tá? Então assista o vídeo aí, segue passo a passo, tá? Olha lá. Toda vez que você sair, pessoal, fizer alguma alteração, tá? No setup, aqui vai perguntar, tá? Se você quer sair, salvar as configurações, tá? Caso você não fez uma configuração, clique OK. Caso você fez alguma alteração
e pretende não salvar, clique em não, tá? E aí, tudo beleza. Então, hoje você aprendeu como constatar, na verdade, verificar, tá, o problema aí do computador desligando involuntariamente. Beleza? Se inscreva no canal, deixa a tua opinião, a tua crítica é muito importante, tá? Deixa o teu like também, que é importante para que nós possamos aí cada vez mais melhorar nossas postagens, tá? Faça pedido daquele vídeo que você gostaria de assistir, que muitas vezes você não viu na internet, ou você viu, não agradou você, que com certeza esse Speedwork Informática fará o melhor possível para atingir aí as suas necessidades. Beleza? A Speedwork sempre é o tema que é o seguinte, é entendendo para atender. Aqui nós pensamos em qualidade, não quantidade. Beleza? Então os vídeos são enriquecidos com bastante didática, tá? Explicativos. Muitas pessoas não gostam, tá? Mas como se diz, né? Os dedos da mão não são todos iguais. Então cada pessoa. Então tem pessoas que gostam de vídeo resumido, tá? E tem aqueles que gostam de assistir para aprender. Eu, na verdade, eu gosto de assistir algo que seja completo, tá? Não resumido, porque se eu não sei, eu não tenho que resumir nada. Então eu quero aprender aquilo que é feito com bastante explicação, explicações razoáveis, tá, pessoal? Igual tem um vídeo no canal que fala sobre a utilização, tá, de estabilizadores, tá? E algumas pessoas têm alguns vídeos no canal criticando o produto. Eu até agora com esse cara aqui não tenho nenhum problema, tá? Recomendo para vocês aí, caso vocês queiram utilizar. Temos filtro de linha, ok? E aí assista o vídeo, que lá no vídeo eu explico passo a passo, tá? Na minha experiência, na minha prática, o que é um estabilizador, tá, de tensão elétrica. Beleza? Lembrando, é importante que você tenha a sua instalação elétrica feita dentro dos padrões, obedecendo aí todas as normas que são regulamentadas pelos órgãos competentes. Beleza? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.